momento da Palavra de Deus. Hoje, quem prega para nós, no nosso programa, é o nosso irmão Chester Vaz. Ele prega sobre a palavra que está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 13. Olá, meu irmão, minha irmã. É uma alegria mais uma vez estar aqui com você no programa Vivendo a Palavra. E eu te convido neste momento a pegar a sua Bíblia e abrir comigo no Evangelho de São Mateus, no capítulo 13. Nós vamos ver duas passagens onde Jesus nos fala do reino de Deus. Nos fala desse reino que ele veio anunciar, que ele veio trazer, que ele veio colocar para que nós pudéssemos, como filhos amados do Pai, caminharmos então para que nós pudéssemos depois sermos coroados para esse reino eterno. E eu te convido a abrir a sua palavra. Pega comigo aí no Evangelho de São Mateus, no capítulo 13, no versículos de 31 e seguintes. Nos diz assim então: em seguida, propôs-lhe outra parábola. O reino dos céus é comparado a um grão de mostarda, que um homem toma e semeia em seu campo. É esta a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se um arbusto maior que todas as hortaliças, de sorte que até os pássaros vêm aninhar-se em seus ramos. Disse-lhes por fim esta outra parábola: o reino dos céus é comparado ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha, e que faz fermentar toda a massa. Tudo isso disse Jesus à multidão em forma de parábola. De outro modo, não lhes falava, para que se cumprisse a profecia: abrirei a boca para ensinar em parábolas, revelarei coisas ocultas desde a criação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, neste momento então a palavra de Deus nos leva a questionarmos como nós estamos vivendo, como nós estamos entendendo, como nós estamos vendo o reino de Deus em nossas vidas. A semente da mostarda, a menor das sementes, muito pequena. Tanto é que outra palavra, Jesus nos fala que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós falaríamos para que uma montanha mudasse de lugar e ela mudaria. Porque é a menor das sementes e, acima de tudo, ela, como sendo a menor das sementes, ela se torna a maior das hortaliças, onde até os pássaros podem aninhar-se nela. Então ela é maior do que um pé de alface, do que um pé de couve, do que um pé de agrião. Ela é maior do que todas as hortaliças. E, acima de tudo, ela nos leva a entendermos que o reino de Deus, ele começa na sua igreja na simplicidade. E ele vai se avolumando, ele vai crescendo. E nós, como filhos, temos que estar dentro desse contexto. Nós temos que entender que as coisas de Deus são simples. As coisas de Deus se fazem simples. O reino de Deus nos foi colocado de forma simples, de forma humilde, trazida por esse mestre, por esse Senhor das nossas vidas. Por isso, eu te convido para que nós possamos entender, através da palavra, que o reino de Deus já está no meio de nós. Ele já está inserido no contexto de nossas vidas. Nós é que temos que percebê-lo no meio das nossas ações, no meio das nossas atitudes, no meio do nosso convívio social. Entendemos que o reino de Deus já está aí no meio de nós, na sua simplicidade, na sua forma humilde de ser e de estar, mas que nós possamos percebê-lo, que ele é pequeno como um grão de mostarda, mas que, acima de tudo, ele tem que estar no meio de nós como que um fermento que foi lançado à massa e que vai fazer com que essa massa ela aumente, fazer com que essa massa produza, acima de tudo, tudo aquilo que precisa para que o Evangelho possa nos levar a uma transformação interior. Por isso, esse fermento na massa é a transformação que o Evangelho faz em nossas vidas. Aceite, meu irmão, viva como filho de Deus esse verdadeiro reino que já está e foi trazido por Jesus para o meio de nós. Que esse Evangelho, então, nos converta, nos leva a dar passos de conversão,
para vivermos o reino de Deus já aqui nessa terra, no meio de nós. Fecha seus olhos, deixa com que essa palavra caia no seu coração e que produza frutos 100 por 1. Vem, Senhor, vem agora tocar os nossos corações. Pela palavra do teu evangelho, venha nos dar a graça de, como teus filhos, vivermos o teu reino aqui de forma já renovada, restaurada e convertida para o seu amor. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Chester, pela sua palavra e que o reino de Deus possa estar no meio de nós, com o fermento, que esse evangelho transforme o coração de cada um de nós, que sejamos abertos a esse reino maravilhoso de Deus que está no meio de nós.